Meus irmãos, por favor, pegue a palavra de Deus. Vamos dar continuidade à nossa exposição à carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Hoje focando o capítulo 10. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Todos acharam? Vamos fazer a leitura do capítulo 10? Versículo 1 diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Todos bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo se assentou a comer e a beber, e levantou-se para folgar, farrear, festejar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Agora, pois, aquele que cuida está em pé, olhe, que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas digo que o ídolo é alguma coisa? Ou o que sacrifica ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o seu proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Comei de tudo que se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser: isto é sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a sua, mas a do outro. Pois, por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado daquilo que dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos,
não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém? Vamos orar e depois vamos fazer a exposição do texto. Pai, mais uma vez diante do Senhor em oração, nós clamamos a Ti, pedindo ao Senhor sabedoria, entendimento para compreender a Sua palavra, sermos alimentados por ela, para que assim nós possamos crescer no conhecimento e na graça. Só tem uma maneira de Te conhecer, Senhor, e é através da Sua santa palavra. Só tem uma maneira de aprender o caminho, encontrar a direção correta dessa caminhada tão árdua que nós temos aqui na terra. É conhecendo a Tua palavra, porque é ela que nos mostra o caminho. Por isso, fala conosco, Senhor. Fala com cada vida que está aqui nessa manhã e também com aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Que haja, Senhor, cura, salvação, libertação para a glória e louvor do Teu santo nome. Que famílias sejam resgatadas, que homens sejam alimentados, que conversão aconteça. Para a glória e louvor do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Podem sentar, por favor. O capítulo 10, que nós acabamos de fazer a leitura, ele faz parte de um mesmo assunto que o apóstolo Paulo começou a tratar no capítulo 8. Nós já tratamos do capítulo 8, do capítulo 9, e agora Paulo vai finalizar os argumentos que ele usou, que ele preparou, que ele, na verdade, construiu, para trazer uma resposta aos cristãos da cidade de Corinto. A questão que foi levantada aqui era se era permitido comer carne sacrificada aos ídolos ou não. Já falamos sobre isso. A igreja de Corinto era uma igreja muito idólatra. E alguns crentes dessa cidade, alguns cristãos da igreja de Corinto, que tinham um vasto conhecimento sobre liberdade cristã, Paulo chama esses de forte aqui no texto, eles estavam usando dessa sabedoria de maneira irresponsável, usando dessa liberdade de maneira irresponsável. Eles eram conhecedores da palavra, eles sabiam muito bem o que Cristo tinha feito por eles, de onde Cristo os havia tirado, e o tamanho da liberdade com que Cristo havia concedido para eles. Mas o problema é que eles deixaram essa liberdade e esse conhecimento subir ao seu coração de uma maneira que os fez se tornarem soberbos. E o apóstolo Paulo vai combater essa soberba, dizendo que eles tinham liberdade sim, eles tinham todos os direitos que eles realmente estavam exigindo ali, mas que eles não podiam fazer uso desse direito para pisar nos mais fracos ou fazer o irmão que era mais fraco pecar. E o apóstolo Paulo, no capítulo 9, vai dar o exemplo da sua própria vida. Ele vai dizer, eu tenho muitos direitos também. Assim como vocês têm direito, vocês estão exigindo, eu também tenho muitos direitos. Por exemplo, eu tenho o direito de ser sustentado por vocês, falando para a igreja de Corinto, mas eu abri mão desse direito, por amor ao Evangelho, por amor a mim mesmo e por amor a vocês. Porque abrindo mão desses direitos, eu disciplino meu corpo, eu mostro para vocês que eu não estou pregando a palavra por causa do dinheiro, eu estou pregando a palavra de Deus por causa do Evangelho, por amor a você, por amor aos pecadores. E, além de tudo, eu permito que as pessoas olhem para mim e não me confundam com os sofistas dessa época. Então, Paulo usa esse argumento. Mas no capítulo 10, ele vai ser um pouco mais duro, um pouco mais direto. Ele vai combater o orgulho desses crentes da cidade de Corinto de forma muito dura agora. E é muito bom eu e você prestarmos atenção no que o apóstolo Paulo vai falar, principalmente nos primeiros 3 versículos, porque esses cristãos de Corinto, por causa da sabedoria que tinham, por causa do orgulho dessa liberdade, eles se tornaram muito vaidosos. E você vai lendo a carta aos Coríntios, tanto a primeira quanto a segunda, você vai perceber que a igreja de Corinto, além de ser uma igreja muito rica, se não a igreja mais rica daquela época, era uma igreja que foi muito abençoada por Deus com os dons espirituais. É uma igreja que viu muitos milagres. É uma igreja cheia de membros que tinham dom de línguas,
eles tinham dom de profecia, dom de discernimento de espírito, dom do conhecimento da sabedoria. Eles tinham todos esses dons. Era uma igreja extremamente espiritual. Mas nós vamos ver no capítulo 13 e 14, 12, 13 e 14, que essa espiritualidade, essas experiências espirituais que eles tiveram com Deus, ao invés de tornarem eles mais humildes, pelo contrário, teve o efeito contrário. Eles se tornaram mais soberbos, mais orgulhosos, mais vaidosos. Tanto é que na igreja, um queria ser mais espiritual do que o outro. Um queria falar mais alto do que o outro. Por isso que há a confusão na igreja acerca dos dons, e Paulo vai ter que enviar essa carta e falar sobre essa questão e colocar ordem no culto. Porque, ao mesmo tempo que tinha irmãos na igreja abrindo a boca e profetizando, tinha outros lá no canto falando em línguas, outros falando em outras línguas aqui do outro lado, e ninguém entendia nada, o culto era uma bagunça, uma desordem completa. Mas para eles, a manifestação desses dons, ou a exposição desses dons, ou externar esses dons diante da congregação para eles, era sinal de que ele era um crente espiritual, de que ele era um crente cheio de conhecimento, cheio de Deus, cheio de sabedoria, e portanto, mais forte ou mais espirituais do que os outros. Então tinha essa guerra de vaidade na igreja. E a Bíblia ela é muito clara quando ela fala sobre a questão da vaidade, sobre a questão do orgulho. Eles deixaram ser tomados por esse orgulho. E o apóstolo Paulo agora vai dizer, olha, vocês são livres sim, mas essa liberdade, esse conhecimento que vocês têm, tem feito vocês se tornarem pessoas orgulhosas e muito soberbas. O conhecimento, ao invés de tornar vocês mais humildes, mais simples, não. Estão fazendo vocês pisarem nos mais fracos e se sentirem superiores. Tudo bem que naquela época, a questão do orgulho, a questão da vaidade, era considerada uma virtude. Porque os mais poderosos, eles eram conhecedores, tinham bastante conhecimento, eles eram pessoas orgulhosas, andavam de peito estufado, eram pessoas que tinham um ciclo de amizade de pessoas cultas, pessoas doutas, conhecedores. E a humildade, naquela época, ela estava associada à fraqueza, à escravidão, à servidão. Aí, quando Cristo vem e começa a pregar, ele inverte tudo isso. Porque ele diz que aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. E que os humilhados, eles serão exaltados. Então, Cristo, mesmo sendo Deus, é por isso que Cristo causou uma confusão na mente daqueles homens. Eles não olhavam para Cristo, não entendiam. Porque Cristo, como diz o pastor Osho, ele quebrou os paradigmas daquela sociedade. Então, eles achavam que virtude era ser orgulhoso, era ser vaidoso, era ter muito conhecimento. Mas Cristo vem dizendo, não, aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Menor não é aquele que é servido, pelo contrário, o maior é aquele que serve. E eles ficaram com aquilo na cabeça, deu um nó na cabeça deles. Mas eles ainda com essa filosofia de que o orgulho ainda era uma virtude, eles pioraram, porque receberam esses dons, se orgulharam ainda mais. Não, é virtude ser orgulhoso, é virtude ter esses dons, é virtude conhecer muito. É bom você conhecer, claro que é bom você conhecer. É bom você ter muito conhecimento, é essencial que você conheça bastante, principalmente da palavra de Deus. Mas esse conhecimento da palavra de Deus não pode de maneira nenhuma os tornar orgulhosos, pelo contrário. Pelo contrário, como dizia, Paul Washer dizia que quanto mais você conhece a palavra, mais humilde você fica. Quanto mais você conhece a Deus, menos orgulhoso você é. Quanto mais você se aproxima do Senhor, menos vaidoso você se torna. Porque olhando para a Escritura e conhecendo um pouco sobre a obra de Deus, você conhece quem você era, de onde Deus tirou e o que Ele tornou você. E que sem Ele você não seria absolutamente nada. E esse conhecimento, ao invés de te exaltar, ele tem que te humilhar. Ele nos torna pessoas mais humildes. Quando você lê
estuda a doutrina da graça de Deus, a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, você entende que não há qualidade nenhuma em você, não há mérito nenhum em você para você levantar o queixo e dizer, eu fui salvo porque eu sou assim. Não, você foi salvo pela misericórdia, pela graça de Deus, pelo favor imerecido. Você não merecia, mas você precisava, e Ele te deu. Aí você, diante dessa revelação, você olha e diz assim, é verdade, eu não sou nada. Eu sou completamente dependente de Deus. As qualidades que eu tinha, na verdade, eram qualidades que estavam me conduzindo para o inferno. Qualidades que, na verdade, não me acrescentavam em nada, só pioravam a minha vida. Aí, quando Cristo vem e te salva, você reconhece que você era pecador, e você é salvo, você entende, eu não era nada. Agora eu sou alguém, mas sou alguém não por causa das minhas obras, mas por causa da obra de Cristo, e isso te humilha. Porque você passa a reconhecer que você não tem qualidade alguma. E quando você conhece isso, você entende, eu não posso me orgulhar. Não há espaço para orgulho, ou para vaidade, ou para soberba. Na minha caminhada, na minha vida, não há. E é exatamente isso que está acontecendo com os cristãos da cidade de Corinto. Eles estão soberbos e orgulhosos. E Paulo agora vai dar continuidade a esse tema sobre liberdade cristã, sobre comer comida sacrificada, sobre esse conhecimento, e ele vai falar, olha, vocês estão muito soberbos, estão muito altivos, vocês estão achando que são os donos da verdade, vocês estão achando que sabem tudo, e que as experiências que vocês tiveram com Deus, elas são o suficiente para vocês terem uma caminhada, uma carreira cristã bem sucedida, e não é. As nossas experiências com Deus, elas não são suficientes para que a gente tenha uma carreira bem-sucedida com Cristo, não. Eles tiveram muitas experiências, e Paulo agora vai olhar, vocês estão achando que essas experiências vão fazer vocês terem uma carreira de sucesso? Não, vou dar um exemplo para vocês. Paulo vai fazer assim, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quer ver? Antes de entrar no texto. A maioria dos jovens hoje, eles são iguais ao Highlander. Você lembra do Highlander? Quem lembra do filme Highlander? O Adriano lembra. Tá velhinho, né, meu filho? Ele lembra do filme Highlander. O Highlander era imortal. E quando ele vencia um outro homem, matava um outro homem, ele pegava o poder daquele homem para viver mais. Eles eram imortais. Ou seja, tem jovem hoje que acha que é imortal, que nada vai acontecer com ele, que ele sabe de tudo. E você chama ele para dar um conselho e fala assim, olha, não faz isso, porque se você for por esse caminho aqui, ou se você agir dessa maneira aqui, você vai ter problema aqui. Aí ele olha para você e fala assim, eu já sei. Ai, que raiva quando faz isso. Eu já sei. Se você sabe, por que você não está fazendo? Mas meu filho costuma fazer isso comigo. Pai, eu já sei, tu sabe, então por que tu não faz, criatura? Se você sabe, por que não faz? É basicamente isso aqui. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do que o orgulho, a vaidade, a soberba, e também de que as experiências que a gente tem com Deus, as experiências espirituais que nós temos com Deus, não são critério para que a gente tenha uma caminhada de sucesso. Sabe por quê? Olha lá para trás. Olha lá para o passado. Paulo vai voltar muito tempo. Paulo vai voltar lá no Êxodo. Paulo vai voltar lá no capítulo 12 do livro do Êxodo, para trazer para eles o entendimento do que está acontecendo ali. Aí ele começa dizendo assim, o versículo 1 do capítulo 10. Ele diz assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, todos comeram de um mesmo manjar espiritual, todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha o primeiro alerta que Paulo dá para eles. Vocês acham que essas experiências aí vão trazer sucesso para vocês? Então vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram do povo quando saiu do Egito? Porque o exemplo é o mesmo, é questão de liberdade. Mais de 400 anos aprisionado lá no Egito. Aí Deus envia o seu mensageiro, o seu líder, Moisés, com mão forte. Moisés, depois de algum tempo, ele
tira aquele povo de lá do Egito com unção de imã, arrasta quase 3 milhões de hebreus daquele local. Eles viram as 10 pragas descendo sobre o Egito. Quer experiência maior do que essa com Deus? Eles viram o espírito da morte passar e matar os primogênitos. Eles viram que através da proteção do sangue do cordeiro, a casa deles estava guardada. Eles viram que a praga das trevas, elas eram tão terríveis que a Bíblia diz que eram trevas que se apalpavam. Dominaram todo o Egito, mas diz a palavra que na casa dos hebreus havia luz. O gado dos egípcios foram destruídos, mas o gado dos hebreus não. Olha que experiência extraordinária com Deus. A água se torna sangue. É praga de rã, é piolho, saraiva, enfermidades. E eles guardados. Na hora de sair, quando eles saíram, eles batiam na casa dos egípcios e diziam, me dá ouro, me dá ouro. Eles davam ouro, assim, vai embora, dava ouro, prata. Eles saíram de lá, deixaram de ser escravos para se tornarem homens livres, ricos e debaixo da proteção do próprio Deus. Que experiência maravilhosa, que experiência espetacular. Qualquer pessoa hoje que vivesse uma experiência como essa, jamais abandonaria o Senhor, jamais. E hoje a gente vê as pessoas buscando milagres, buscando sinais, achando que esses sinais vão torná-las mais crentes, ou vão aumentar a sua fé, porque somente a fé naquilo que está escrito já não é mais suficiente. Às vezes, para algumas pessoas, é necessário ver algum sinal, ver fogo caindo do céu, é necessário ir para o monte, ver o capim pegando fogo, porque se não vê isso, a pessoa não firma a sua fé, ela não crê em Deus, ela não caminha, ela precisa de algo para motivá-la. E eu já disse várias vezes, quem tem motivo não precisa ser motivado, e o nosso motivo é Cristo. É só dele que eu preciso, da sua palavra. E esse povo ele está falando, olha, esse povo aqui do Antigo Testamento, olha para eles como exemplo. Os nossos pais, eles passaram pela nuvem. A nuvem que os guiava quando eles saíram do deserto. Uma nuvem durante o dia era como um ar-condicionado. À noite era uma coluna de fogo que os aquecia, porque no deserto, durante o dia, é muito quente. À noite é muito frio, 2 extremos. Então, de dia, uma nuvem que os seguia, e de noite, a mesma nuvem, só que de fogo, que os aquecia. A Bíblia diz que as roupas não se rasgavam, os sapatos não se gastavam, as pernas não se inchavam. Quando tinha fome, Deus mandava pão do céu. Quando tinha fome, mandava carne, mandava codornize. Quando tinha sede, Moisés batia na rocha e água limpa descia da rocha. Quantas experiências esse povo não teve? Esse povo era para ser um dos povos mais espirituais da história bíblica. Mas o que aconteceu foi o contrário. Todas essas experiências, ao invés de fortalecê-los, ao invés de mantê-los de pé, pelo contrário, essa liberdade que eles receberam agora, fizeram com que eles retrocedessem. Eram escravos, foram libertos, tinham um líder, Moisés, e com esse líder, eles atravessaram o Mar Vermelho com os pés secos. É um símbolo do batismo, porque Paulo vai usar os 2 sacramentos. O símbolo do batismo, que é o símbolo que eles passaram no mar, como se eles fossem batizados em Moisés, assim como nós somos batizados em Cristo, eles foram batizados em Moisés, não só com a água e a nuvem é o símbolo da presença de Deus, que é o Espírito Santo, você é batizado, o Espírito Santo você recebe. Ele vai usar esses 2 sacramentos, o batismo e vai usar o sacramento da ceia, a Santa Ceia do Senhor, porque ele vai dizer, eles foram batizados de maneira espiritual, e também foram alimentados de maneira espiritual, porque comeram o pão que Deus mandou do céu, o pão espiritual. É como se ele estivesse dizendo assim, vocês se gabam de terem o Espírito Santo, vocês se gabam de terem sido batizados, vocês se gabam de comerem, de participarem da ceia, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, lá no passado eles também viveram tudo isso. Lá atrás, no Êxodo, eles passaram pela mesma coisa.
foram batizados com Moisés, comeram o pão espiritual que desceu do céu, bebiam água da rocha, comeram, tudo isso debaixo do poder extraordinário e milagroso de Deus. Todas essas experiências tinham que deixá-los mais fortes, mas não foi o que aconteceu. Sinal de que essas experiências, elas não significam que você vai ter uma carreira cristã bem-sucedida. Realizar, ou ver milagres, ou vivenciar milagres, desfrutar dessas bênçãos, não significa que você vai ter uma carreira bem-sucedida. Isso deixa claro para mim e para você que nem todo mundo que está na igreja, que foi batizado, que participa da Santa Ceia, naquele grande dia será salvo. Porque podem ficar pelo caminho, podem começar bem, mas no meio do caminho eles param e retrocedem. Paulo vai usar esse argumento, e esse argumento ele é irrefutável, não tem como refutar, não tem como eles rebaterem o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer, ó, do mesmo modo que vocês aí viram tantos sinais, eles também viram, tá? E assim como eles também pereceram, vocês também podem perecer, que é o que ele vai dizer no versículo 5. Depois de terem bebido da bebida espiritual, depois de terem passado pela nuvem, passado pelo mar, depois de terem comido o mesmo manjar espiritual, versículo 5 diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, caíram no deserto. Aí eu pergunto a você, você conhece a história, quantas pessoas daquela geração que saiu do Egito, quantas daquelas pessoas entraram na terra prometida? 2 pessoas, 2 de 3 milhões de pessoas, apenas 2 entraram, Josué e Caleb. Por que todas essas quase 3 milhões de pessoas pereceram pelo deserto? Foram morrendo durante a caminhada, durante esses 40 anos, por que eles pereceram? Por que eles caminharam e morreram no meio do caminho? Por que eles não chegaram até a terra prometida? Não chegaram até a linha de chegada, como ele mesmo usou no capítulo anterior, o exemplo do corredor? Não sabeis que todos correm, mas um só recebe o prêmio? Por que todos eles correram, mas só Josué e Caleb receberam o prêmio, e a maioria deles ficou pelo meio do caminho? De toda aquela geração que saiu. Por quê? Mesmo vendo tantos milagres, por quê? Mesmo tendo tantos sinais de que Deus estava com eles, de que Deus iria cuidar deles, de que Deus era o Senhor deles, e que Deus os tirou de lá de maneira incondicional, Deus não pediu absolutamente nada. Deus simplesmente foi lá e disse, ó, Deus me mandou aqui, Moisés, Deus me mandou aqui para tirar vocês, e ponto final. Deus não disse, ó, Deus vai tirar vocês aqui, mas se vocês fizerem isso, isso e isso. Não, Deus falou assim, ó, eu vim aqui para tirar vocês. Estou libertando vocês dessa escravidão. A partir de agora, vocês não vão ser mais dominados pelo Egito, não serão mais dominados pelo diabo, agora vocês são propriedade minha. Vocês vão sair daí cheios de riqueza. E eles saíram, foram libertos. Mas por que no meio da caminhada, depois de tantos milagres e tantos sinais, eles pereceram? Eu falei na semana passada na aula, de 3 gerações que viram milagres como nenhuma outra viu. Foram 3 gerações. A primeira geração é essa, viram muitos milagres, muitos. Comida, livramento, o povo reclamava, estou com fome, Deus mandava carne, reclamava, estou com fome, mandava pão, reclamava, estou com sede, mandava água. Coluna de dia, coluna de noite, guardando do início ao fim na caminhada no deserto, livrando das guerras, livrando dos inimigos e por aí vai. Essa foi a geração. A outra geração foi a geração de Elias e de Eliseu. E a terceira geração é a geração de Jesus. Viu inúmeros milagres, morto ressuscitar, cego enxergar, paralítico de nascença andar, o surdo passa a ouvir, o mudo passa a falar, endemoniado é liberto, leproso é curado, muitos sinais. Mas se você analisar, todas essas 3 gerações foram as gerações mais de coração duro que já existiram. De coração duro, coração rebelde, coração inclinado às vaidades e à soberba. E todas essas gerações pereceram e sofreram. E Paulo está dizendo, olha, essa geração lá do Egito, que saiu do Egito, pereceu também.
mesmo sendo assim, ó, igual vocês, cheio de dons, vendo muitos milagres, vendo muitos sinais, desfrutando da manifestação do poder de Deus, mas no meio do caminho pararam e ficaram. E ele usa o termo prostrado. Sabe o que é prostrado? Prostrado é só a pessoa que cai. Prostrado é a pessoa que cai e permanece caída. Esse é o termo que o apóstolo Paulo está usando. Deus não se agradou da maioria deles, por isso que ficaram prostrados, mesmo vendo tantos sinais. Isso é um alerta muito grande para a gente, irmãos. Mesmo se Deus não fizer sinal algum, ou se Ele fizer algum sinal, Ele tem que continuar sendo Deus para mim e para você. Ele tem que continuar sendo o nosso Salvador, o nosso Senhor. Não porque eu vejo alguma coisa ou porque eu não vejo. É porque a palavra de Deus, ela declara que Ele é o único Deus. E verdadeiro. Mas a soberba desses homens estão deixando eles completamente cegos. Cegos. Assim como aqueles que ficaram lá. Versículo 6, ele continua dizendo: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Por que o apóstolo Paulo está usando esse argumento, está construindo esse argumento em cima do evento do Êxodo e da peregrinação no deserto? Para usar como exemplo. Olha para mim, por favor. O que você acha melhor? Aprender com os seus erros ou aprender com os erros dos outros? Não é bem melhor? Olhar para a pessoa e falar assim: poxa, eu estou aprendendo agora com a queda daquele irmão ali, aquilo que eu não posso fazer. Eu estou aprendendo com aquela situação que aconteceu na vida da outra pessoa, aquilo que eu não devo fazer, porque se eu fizer, se eu agir da mesma maneira que ele, eu vou me estrepar. Eu vou me estrepar, vou cair, vou me arrebentar todo. Então, eu vou olhar para aquela situação e vou tirar proveito daquele exemplo para que eu não caia. Por isso que ele no versículo 12, ele disse: aquele que pensa, ele não diz aquele que está. Ele disse: aquele que pensa estar de pé, aquele que acha que está de pé, aquele que bate no peito e diz: eu estou de pé, cuide, tá? Cuide, para que não caia. Porque eles também achavam que estavam de pé. O povo lá do Egito, que saiu do Egito, também achou que estava de pé. Acharam que estava tudo bem, que eles eram de Deus e que Deus não os ia fazer mal. Deus tirou a gente do Egito, agora tudo vai dar bom, tudo vai dar certo. Não. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tudo exemplo. Olha para a Bíblia. Olha para os evangelhos. Você vai entender que há exemplos ali que nós temos que tomar para a nossa vida e falar assim: eu tenho que tomar cuidado nesse lance aqui. Eu tenho que tomar cuidado nesse ponto aqui. Eu não posso falhar aqui. Eu tenho que tomar cuidado. Aí você chama um jovem e diz para ele assim: olha, se você seguir por esse caminho vai dar errado, não vai dar certo. E você está falando porque você tem experiência. Você está falando porque você tem conhecimento de causa. Está falando porque já tem inúmeros exemplos de que agir daquela maneira, com aquela atitude, daquela forma, não vai dar certo. Mas a pessoa, quando está obstinada, não tem jeito. Por mais que você fale 1, 2, 3, 4, 10, 20 vezes, ela só vai aprender quando ela cair. Só vai aprender quando ela tropeçar. E aí ela vai botar a mão na cabeça e falar assim: caramba, bem que o meu pai falou. Bem que minha mãe falou. Você concorda comigo que a tua vida seria muito diferente se você tivesse dado ouvidos a muita coisa que seu pai e a sua mãe falou lá no passado para você? Sim ou não? A mesma coisa com Deus. Na nossa caminhada, Deus vai falar assim: ó, para um pouquinho. Olha para Israel, vê o que aconteceu com eles. Para um pouquinho, olha o que aconteceu com Pedro. Lembra? Pedro dizia: não, Senhor, eu vou contigo até a morte, até a cruz, se for necessário, até a prisão. Eu dou minha vida pelo Senhor. No momento de dificuldade, Pedro: não, nem conheço esse cara. Nem conheço. Aquilo aconteceu para Pedro entender que ele não era quem ele pensava que era.
A mesma coisa somos nós. Nós temos que olhar para a Bíblia e entender o seguinte: eu preciso caminhar segundo as Escrituras. Preciso pegar os exemplos bíblicos, os erros que eles cometeram no passado, para que eu não cometa agora no futuro. Quando você lê Deuteronômio, é extraordinário. Deuteronômio é uma releitura daquilo que passou, não é segunda lei, é uma releitura da lei que Deus havia dado para Moisés no Monte Sinai. Moisés, antes de entrar na Terra Prometida, assim que o povo está chegando próximo da Terra Prometida, ele reúne o povo e diz assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós precisamos olhar para o passado, para não errarmos no futuro. Ele olha para o passado com os olhos no futuro, está conseguindo compreender? E ele diz: olha, quando vocês entrarem na terra que Deus nos prometeu, naquela terra que mana leite e mel, não pensem vocês que vocês entraram nessa terra por causa da força do braço. Não façam como aqueles que caíram no meio do caminho fizeram, foram idólatras, tentaram a Deus, murmuraram. Não façam como eles. Quando vocês chegarem lá, lembre-se que foi o Senhor dos Exércitos que conduziu vocês até lá. Foi Ele que livrou vocês da mão dos inimigos. Moisés está lembrando dos erros do passado, para que eles não cometam os mesmos erros no futuro. É exatamente o que Paulo está fazendo. Olha, tira esse negócio da cabeça, vocês estão vaidosos, vocês estão orgulhosos. Não cometam os mesmos erros que os nossos pais cometeram. Não ignoreis esse fato, irmãos. Lembrem-se do que aconteceu no passado para que vocês não errem. Deus não se agradou da maioria, todos eles morreram. E isso nos serve como exemplo. E aí Paulo vai listar 5 pecados que eles cometeram. É claro que foram muitos, mas foram os 5 mais evidentes que trouxeram fracasso desse povo na caminhada. 5 pecados que eles cometeram, que ele vai dizer assim: olha, por favor, não cometam esses mesmos pecados que eles cometeram. Eles ficaram prostrados por causa disso. Experimentaram a glória, o poder de Deus, a presença de Deus, a provisão de Deus, mas se deixaram tomar pelo orgulho, pela cobiça, pela idolatria, pela prostituição, e pereceram no meio do caminho. Ele vai listar esses pecados e nós temos que tomar isso como regra para a nossa vida, como aprendizado para a nossa vida, e a partir de agora, na nossa caminhada, evitarmos e lutarmos contra esse mal, porque esse mal traz destruição. E o apóstolo Paulo vai dizer, o primeiro pecado, ainda no versículo 6, ele diz assim: essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos. Passa uma linha aí debaixo, sublinha a palavra cobiçar, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então o primeiro pecado que esse povo cometeu quando ele saiu do Egito, qual foi? Qual foi? A cobiça. E que cobiça é essa? Eles estão caminhando no deserto, lembra? Ele estava lá no Egito. Eles eram escravos, mas eles tinham todo dia comida, eles tinham casa para morar, eles tinham uma cama quentinha para dormir, eles tinham cobertores para se aquecer. Mesmo sendo escravos, eles ainda tinham uma vida razoavelmente digna. Só que agora, onde eles estão? Peregrinando. O deserto é lugar de escassez, lugar de sequidão. Eles estão caminhando no deserto e sabe qual é a primeira coisa que eles pensam? No primeiro obstáculo, quando eles chegaram ali em Pirairote, em frente ao Mar Vermelho, eles olharam aquela dificuldade, o Mar Vermelho à frente, o exército do Egito atrás. Eles olham para Moisés e dizem assim: Moisés, você não nos trouxe para cá, para a gente morrer. Por que você nos tirou de lá? Melhor era ter ficado lá. Melhor era ser escravo. Eles saíram da escravidão, mas agora estão cobiçando a escravidão de novo. Falei semana passada, ou na semana retrasada, assim que a gente começou essa exposição, que quando nós estávamos no mundo, nós tínhamos a sensação de liberdade. Íamos para onde queríamos, fazíamos o que queríamos, comíamos o que queríamos, aparentemente éramos libertos, éramos livres, mas na verdade não éramos.
éramos escravos do pecado, do diabo, do mundo e das nossas vontades. Éramos o cavalo do diabo e cavalo do mundo e da vontade. Montava na gente, fazia da gente o que a gente queria e a gente tinha a sensação de que estava livre. Tínhamos a sensação de que estávamos livres. Agora Cristo nos libertou. E de fato agora somos livres. E ninguém pode colocar sobre os nossos ombros um jugo de servidão. Ninguém pode. Porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eles estavam presos, mas de certa forma tinham um sentimento de liberdade. Achavam que estavam livres. Aí Moisés tira eles do cativeiro, tira eles dessa prisão e diz para eles: agora vocês são livres para servir a Deus. Você lembra que toda vez que Moisés chegava diante de Faraó e dizia assim: ó, Deus pediu para você libertar o povo, para que o povo vá até o deserto para lhe fazer uma festa. Liberta o povo, porque Deus quer que o povo vá até o deserto para lhe prestar culto. Liberta o povo para que o povo vá até o deserto para lhe prestar sacrifícios. O tempo todo a libertação tem um motivo: servir a Deus. Sair da escravidão para servir a Deus. Sair da escravidão para servir a Deus. Mas os coríntios estavam achando que a liberdade que eles receberam não era para servir a Deus, mas para servir as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, os desejos da sua carne. Por isso que eles queriam comer à vontade, beber à vontade, se divertir à vontade, porque agora não tem mais nada a ver, agora eles são libertos. Só que Paulo diz: não, a liberdade que vocês receberam tem que ser uma liberdade responsável. E o conhecimento que vocês receberam não pode ensoberbecer, pelo contrário, tem que deixar vocês mais humildes. Olha lá para trás, eles pereceram, cobiçaram, foram libertos, mas ainda cobiçaram as coisas mais. É como alguém que hoje, por exemplo, nós fomos libertos por Cristo, glória a Deus por isso. Mas depois de sermos libertos, a gente ainda fica querendo as antigas práticas, cobiçando as antigas práticas. Aí a pessoa quer andar de qualquer jeito, se vestir de qualquer jeito, beber tudo que pode, que não pode, como eu disse na semana passada. Ela foi liberta, mas ela ainda sente saudade do cativeiro do Egito. Foi liberta, mas ainda cobiça aquela antiga vida. Ah, naquela antiga vida eu podia sair para festa. Ah, domingo de manhã eu estava, essa hora era na praia. Essa hora eu estava fazendo um churrasco. Ou eu estava chegando em casa, porque fiquei a madrugada inteira acordado. A pessoa está liberta, mas ainda fica se lembrando do passado de prisão e cobiçando. O alerta que Paulo dá é esse: olha, vocês foram libertos. Esquece aquela vida de prisão, de cativeiro, aquilo não presta. Cristo tirou vocês de lá, vocês são livres agora. Não tem mais algema nas mãos, nem nos pés, vocês pertencem a Ele. Vocês foram libertos para adorá-lo, para servi-lo. E isso não é o suficiente, irmão, que é a maior alegria do que servir a Deus. Servir a Deus é muito mais feliz, é muito mais prazeroso do que você ficar sentado na mesa de bar, do que você ficar a noite inteira na farra, do que você se envolver com prostituição, com drogas, com tudo isso que não presta, não traz benefício nenhum. Porque o prazer desse mundo, eu costumo dizer assim, eu até falei esses dias com um rapaz no meu trabalho, disse assim: a alegria do mundo, imagina que a tua vida, contando a terrena e a espiritual, ela seja desse tamanho aqui, ela seja isso aqui. A sua vida aqui na terra é desse tamanho. Aí você acha que você pode ser feliz, esse pedacinho aqui pode, mas você vai ficar todo esse resto infeliz, porque esse resto aqui é no inferno. Então eu prefiro abrir mão de muitas coisas nesse período aqui, nesses curtos espaços de tempo, para ser feliz por toda a minha eternidade na presença de Deus. O que você prefere? O que você prefere? Então não cobiça essas coisas, porque quando você cobiça, preste atenção, quando você cobiça essas coisas, você se torna prisioneiro delas. Está conseguindo compreender?
Você se torna prisioneiro, você cobiça, é desejo da sua carne. E tudo aquilo que você, quando você dá vazão ao desejo da sua carne, você acaba se tornando prisioneiro dela. E quem dita as regras a partir de agora é aquela coisa, aquele objeto, aquela situação. E para sair dali, é quase impossível. É quase impossível. Por isso que a cobiça está diretamente ligada à idolatria. E a idolatria é diretamente ligada à prostituição. Porque se eu cobiço, por exemplo, uma pessoa que cobiça a riqueza, chega uma hora que o Deus dela passa a ser o dinheiro. É o dinheiro que diz que hora que ela dorme, é o dinheiro que diz que hora que ela acorda, é o dinheiro que determina o horário que ela vai ter para os filhos, é o dinheiro que determina o horário que ela vai ter para a esposa ou para o marido, é o dinheiro que determina o tempo que ele terá com a sua família. O dinheiro passa a ser o Deus, porque ele que dita as regras. Então, quando você cobiça a riqueza, você se dedica todo o seu tempo à riqueza, você se torna um idólatra, você está adorando ao dinheiro, e o dinheiro passa a ser o seu Deus. Por isso que ele vai falar sobre idolatria logo em seguida. Não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Quando você lê, eu vou ler com você, Tiago capítulo 4, deixa marcado aí que nós vamos voltar. Tiago capítulo 4. Meu relógio está parado ou são 10h30 mesmo? Gente, estou falando demais. Vamos lá. Tiago capítulo 4. Versículo 1. Olha o que ele diz aqui. Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? De onde vêm? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastares em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que habita em vós tem ciúmes. Antes, dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. De onde vêm as guerras? De onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas? Não é da cobiça? Porque se eu quero ter poder, eu tenho que vencer aquele que tem mais poder que eu. E eu preciso entrar em guerra com ele. Contenda, cobiça. Cobiça cargo, cobiça posição, cobiça dinheiro, cobiça carro, cobiça vida financeira abençoada, né? Que é o termo que muitos usam. A cobiça, ela traz esse tipo de coisa, traz guerra. E foi um dos pecados que fez o povo perecer. E Paulo está dizendo para a igreja, não só em Corinto, mas para essa igreja aqui, cuidado com a cobiça. Não cobiça. Pelo contrário, quer cobiçar? Cobiça as coisas de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos voltar lá. O segundo pecado que eles cometeram, que está diretamente ligado à cobiça. Não vos façais, pois, versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para farrear. Ele está usando mais um argumento do Antigo Testamento. Quando você lê esse texto, que o povo parou para comer, beber e farrear, ou para descansar, festejar, de qual episódio da peregrinação no deserto vocês se lembram imediatamente?
O episódio do bezerro de ouro. Moisés sobe ao monte para conversar com Deus, deixa Arão como responsável e diz para o povo: olha, eu vou descer, eu vou voltar, mas vocês têm que ficar aqui focados. Moisés sobe 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, 38 dias, eles chamam Arão e dizem: olha, esse Moisés aí, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Deve ter morrido na dura caminhada que é até chegar ao monte, ou foi comido por uma besta fera, a gente não sabe. E nós não sabemos o que aconteceu. Então faz o seguinte, Arão, faze-nos deuses. Aí eles pegaram ouro, colheram lá, pegaram ouro, pingente, pulseira, cordão, brinco, e colocaram no fogo, fizeram um bezerro de fundição, colocaram em cima de uma pedra como um altar, e eles começaram a dizer: eis aí Israel, o vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. E aí eles ficaram nus, literalmente, praticaram orgias diante do bezerro, comeram, beberam, se fartaram e deitaram para descansar, cometeram idolatria. Veja que a cobiça está diretamente ligada à idolatria. O que a gente quer é festejar, o que a gente quer é viver realmente essa liberdade. Não é isso que os coríntios estão exigindo? Nós queremos viver essa liberdade. É o que eles estão fazendo no livro do Êxodo, no capítulo 32. Estão vivendo a liberdade. Só que essa liberdade se tornou idolatria. A consequência dela foi a idolatria. E quando alguém comete idolatria, sabe o que ela está dizendo para Deus? Diretamente ou indiretamente, sabe o que ela está dizendo para Deus? Ela está dizendo para Deus assim: todos os benefícios que você me fez até agora não foram suficientes. Eu preciso de mais. Porque só aquilo que o Senhor me deu não é o suficiente. Espera aí. Pão no deserto, água no deserto, roupa no deserto, proteção no deserto, frescor de dia, aquecendo à noite, livramento, proteção. O que esse povo mais queria, gente? O que esse povo queria mais? Mas eles abandonam Deus e assim: Deus não está suprindo todas as nossas necessidades como a gente precisa, então vamos deixar Deus de lado e vamos adorar aqui o bezerro de ouro. Pega Deus, coloca em segundo plano e coloca tudo aquilo que ele cobiçou como primeiro lugar na sua vida, como causa primária da sua vida. Deixaram Deus e começaram a se tornar idólatras. Por isso que eu disse que idolatria está diretamente ligada à cobiça, porque tudo aquilo que você cobiça vai te tornar escravo. E quando você se torna escravo, você se torna idólatra. É claro que nós, cristãos, quando eu falo de idolatria, eu não falo só idolatria de imagem e escultura, não. Porque se tem católico que se dobra diante de imagem de escultura, acreditando que aquilo tem poder, ou é um Deus para abençoar a vida dela, ou que aquele ser representado ali é santo, nós cristãos protestantes que não concordamos com isso, não nos prostramos diante de imagem de escultura, nós não cometemos esse tipo de idolatria, mas cometemos outro. Porque idolatramos um personagem, idolatramos a figura de uma pessoa, um cantor, um pastor, uma denominação, dinheiro, mulher, esposo, filhos, trabalho, coisas. Nós também somos idólatras em muitos casos. Como disse Lutero, nossa mente é uma fábrica de ídolos. O tempo todo nós criamos ídolos. E é um erro terrível. Um erro que pode fazer que a gente fique pelo meio do caminho na nossa caminhada. Que a gente pereça na nossa caminhada. É isso que ele está dizendo: fugir da cobiça e não façais, pois, idólatras. Porque quando você se torna idólatra, você está dizendo literalmente para Deus: eu não... tudo aquilo que você me deu até hoje não é suficiente. Aí eu pergunto para você: qual o bem mais precioso que Cristo deu para você? Por que você serve a Deus? Por que, gente? Porque Ele te deu um carro? Porque Ele te deu uma casa? Porque Ele te deu um esposo? Porque Ele te deu uma esposa? Porque Ele te deu um filho? Porque Ele abriu uma porta de emprego? Mesmo se Ele não te der nada disso, Ele já te deu algo que é muito maior, que é a salvação.
o perdão dos seus pecados, justificação. A cédula que condenava você, ele tirou e cravou na cruz. Te libertou da escravidão. Trouxe a você algo que você nunca conseguiria alcançar. Esse é o maior bem. E isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Porque para algumas pessoas parece que não é. Porque elas querem a salvação, mas elas querem também outras coisas além da salvação. Elas querem outras coisas. Esse dia eu vi um camarada. Tem uma praça que eu costumo correr pela manhã, próximo à minha casa. E tem um rapaz lá que fica ensinando boxe. E faz crossfit, sei lá, acho que é crossfit que ele faz. Aí eu já estava fazendo exercício, estava correndo e fazendo exercício. E aí de repente ele parou e falou assim, vamos orar agora, vamos orar. Aí eu falei assim, pô, o camarada é crente, né? Vai orar? Pô, legal, fiquei observando, parei de fazer abdominal, sentei e fiquei ouvindo. Curioso. Pior do que mulher. Sentei, tô brincando, tá, mulherada? Aí parei para ouvir. Aí ele começou a falar. Ele falou assim, não, porque a gente tem que pensar positivo. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso karma. Aí, opa. O nosso karma tem 5 metros de distância. E quando a pessoa se aproxima da gente com carga negativa, a gente sente, não sei o quê. Aí, ué, gente. Esse cara é crente mesmo? Falando de karma. Aí daqui a pouco ele começou. Vamos orar. Meu Deus, que não sei o quê. Irabachuri cantará. E eu falei, que mistura é essa É misticismo. Sabe, uma mistura. Daqui a pouco ele só faltou ele falar do horóscopo. Porque é uma mistura de coisas, sabe? Tipo assim, só a palavra de Deus, só aquilo que Cristo fez não é suficiente. Eu tenho que ter outras coisas adicionais. Eu tenho que crer, eu tenho que botar incenso aqui para defumar o lugar. Eu tenho que ter o Buda aqui também. Eu tenho que ter isso aqui. Eu tenho que ter a rosa. Eu tenho que ter a água. Eu tenho que ter... E vai, sabe, somando, porque só aquilo que Cristo fez não é suficiente. Então precisa de outras coisas para incrementar. É o que eu digo, é o que eu chamo de o evangelho gourmet. É o evangelho com uma pitadinha de alguma coisa especial. E querem mais alguma coisa. Não. Isso é idolatria. É idolatria. Cristo, o que Ele fez para mim já é o suficiente. Eu não preciso de mais nada. De mais ninguém. Se eu tiver Cristo e não tiver dinheiro, eu estou feliz. Se eu tiver Cristo e não tiver casa para morar, eu estou bem. Se eu tiver Cristo e não tiver comida para comer, eu estou feliz, porque eu tenho tudo que eu preciso nele. E se eu abraço qualquer outra coisa adicionado a Cristo, eu estou dizendo, Cristo não é suficiente. É o que eles fazem, o que eles fizeram lá, e o que a igreja de Corinto está fazendo agora. As suas vontades estão se tornando os seus senhores, e eles estão começando de forma indireta, a dizer que Cristo não é suficiente. E aí ele vai continuar. Versículo 8. O terceiro pecado. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram. E caíram num dia 23.000. Ele está lembrando do que aconteceu lá em Números capítulo 25. Eu vou ler com você. Números capítulo 25. Ele constrói todo o seu argumento nessa peregrinação no deserto. Números capítulo 25. Olha porque eu digo para você que assim como a cobiça está ligada à idolatria, e a prostituição também está ligada à idolatria. Lê aqui comigo, versículo 1. Números capítulo 25, versículo 1 diz assim. E Israel deteve-se em Sitim. E o povo começou a fazer o quê? A prostituir-se com as mulheres, as filhas dos moabitas. E estas convidaram ao povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Está vendo?
As moabitas começaram a seduzi-los, porque as mulheres moabitas eram diferentes, todas pintadas, todas bem arrumadas, extravagantes. Eles começaram a ser enredados, daqui a pouco eles caíram com as mulheres, se prostituíram com elas, e elas começaram a dizer, vem aqui, vamos prestar culto aqui a Moloque, a Azerá, a Mamon, vamos oferecer culto aqui aos nossos deuses, ao Deus da prosperidade, ao Deus da fertilidade, ao Deus da proteção familiar, vamos cultuar. E depois que você está envolvido, é um pulo. Eles cederam aos desejos das mulheres. Você lembra o que aconteceu com Salomão? Lembra? Cara doido, sempre para que arrumar um monte de mulher. Uma só já é uma grande bênção. Aleluia. O cara tem 1000. Não sei, né? Talvez ele devia estar querendo mostrar alguma coisa para alguém. Tá vendo como eu sou macho? 1000 mulheres. Aí daqui a pouco as mulheres deles começaram, Salomão, doa aí um dinheiro para eu construir um altar para o Deus dos meus pais, não sei o quê. Aí ele começou, cede para uma, cede para outra, daqui a pouco, o que Salomão estava fazendo? Se prostrando diante dos ídolos. Foi o que aconteceu aqui. Começaram a se prostituir com as moabitas. Daqui a pouco, além da prostituição, além da cobiça, porque eles cobiçaram as mulheres moabitas, depois eles cometeram a prostituição e depois a idolatria, uma coisa ligada com a outra. Cobiça, prostituição cobiça, prostituição e idolatria. Tudo ligado. Se prostraram. E olha o que diz o texto. Versículo 3. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos um midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação, tomou uma lança na mão, enfurecido, e foi após o varão israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Só fazer uma correção. Aqui fala 24.000, mas Paulo fala 23. Não é uma contradição. Parece, mas o que Paulo quer não é focar no número, na quantidade. O que Paulo quer é focar no evento, no que aconteceu. Até porque, nem sempre quando você, por exemplo, na televisão, você vai receber um dado, né, de uma estatística, assim, morreram quase 100.000 pessoas, mas na verdade morreram 99.300. Entendeu? Então o foco aqui não é a quantidade, mas o que aconteceu. Por causa dessa prostituição e dessa idolatria que eles cometeram, Deus enviou uma praga no meio do povo. E naquela praga morreram 24.000 pessoas. Esse exemplo que o apóstolo Paulo está dando. É como se você estivesse dizendo assim, está vendo? O que a prostituição traz, está vendo o que a cobiça traz, está vendo o que a idolatria traz? Pereceram, morreram. E ele continua, vamos voltar lá. Mas deixa marcado em números aí que a gente vai voltar ainda. Versículo 8, e não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. Agora ele vai falar do evento que aconteceu no capítulo 21 de Números. Tentar ao Senhor, assim como o povo de Israel tentou. E olha, irmão, como aquele povo tentou o Senhor. Você não faz ideia. O povo estava com fome. Moisés, Deus tirou a gente de lá para quê? Para morrer. A gente quer comida. Aí Deus mandava carne. Quando comia, enchia a barriga de carne, já não queria mais carne. Moisés, a gente está cansado de carne, Moisés. É outra coisa aí.
Aí Deus ia lá e mandava o pão. Ô Moisés, esse pão viu? A gente não aguenta mais comer esse pão. Esse pão agora não presta mais, está cansado o tempo todo. Moisés, a gente está com sede. Moisés, a gente quer isso. Parece filho mimado. Parece filho mimado que reclama, chora para pedir. O tempo todo. E quando Deus levantou Arão como líder, ele, não, por que Arão tem que ser o líder? Só porque ele é irmão de Moisés? Aí começou um questionamento, o tempo todo tentando a Deus, provocando, tentar aqui é provocar a ira, o tempo todo provocando a ira de Deus. Deus falava, eles, oh, glória a Deus, daqui a pouco eles estavam reclamando de novo. Aí Deus ia lá fazer, chegou uma hora que Deus falou assim, Moisés, sai daí que eu vou matar esse povo todo. Sai daí que eu vou descer fogo nesse povo, vai morrer todo mundo, eu só vou salvar você, e de você eu faço uma outra geração. Sem contar Josué e Caleb, que eles não cederam lá os outros que foram vigiar a terra. Mas eu vou, não Senhor, aí entra o lugar do intercessor, né? Não Senhor, não faz isso, se eu fizer isso, o que as outras nações vão pensar? Que o Senhor tirou eles de lá e matou eles aqui no deserto? Não, não faz isso. Números 21. Versículo 4. Números 21, versículo 24. Versículo 4, perdão. Diz assim: então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo se angustiou no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito? Para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Misericórdia, irmão. Misericórdia. É muita ingratidão. É muita ingratidão. O povo era escravo. Deus tira ele dessa escravidão. Eles eram tapete nos pés dos egípcios. Os egípcios faziam um delegado de sapato, agora eles são livres. Pediram pão, Deus mandou pão. Pediu água, Deus mandou água, fresca, limpa. Pediu carne, Deus mandou carne. E agora eles olham para Deus e falam assim, a gente não quer mais esse pão não. Esse pão agora está dando ânsia. Esse pão vil, não presta, esse pão não presta. Quer dizer que antes, quando estava com fome, estava bom. Agora que a fome foi saciada, não presta mais. Vocês não querem mais a minha provisão. Não, vocês não estão satisfeitos mais. O tempo todo reclamando, o tempo todo... Irmãos, o que Deus te deu já é motivo de alegria. Ou não é? O que eu tenho hoje é motivo de alegria. E a gente cansa de ouvir essa frase. Cansa de ouvir, a gente esquece de agradecer pelo que tem. E fica pedindo um monte de coisa a Deus, fica pedindo um monte de coisa, pede, esquece de na oração olhar e falar assim, muito obrigado pelo que eu tenho, obrigado pela casa que eu moro, obrigado pela cama que eu durmo, obrigado pelo salário que eu recebi esse mês, foi pouco, mas glória a Deus, eu tenho um salário para receber. Deus pode emprego, Deus abre emprego para mim, eu preciso trabalhar, e Deus vai e abre. Aí trabalha um mês, que alegria, recebi um salário, glória a Deus. 2 meses recebe salário, 3 meses, 4, 1 ano depois está indo para o trabalho assim, Aí chega no trabalho, vem um cristão alegre, feliz da vida, que está contente com a vida, está contente com Cristo, fala assim, ô irmão, bom dia, graça e paz, bom dia. Aí chega no trabalho e você fala assim, já estou com vontade de ir embora. Seria cômico se não fosse trágico, né? Porque é exatamente assim que acontece, irmão. O povo ingrato é o povo cristão. Paulo está falando para a igreja. Está falando para o mundo não, ele está falando para a igreja. Está trabalhando hoje, glória a Deus, irmão. O salário é pouco, glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente que está desempregado e queria estar no teu lugar. Ganhando o que você tem. Reclama da tua mulher também não, porque
Tem gente que queria ter uma e não tem. Reclama do teu marido, não. Porque tem gente que queria ter um marido. E talvez até o teu marido. E a gente ficou esse povo reclamando. Reclama de tudo. Ai, que vida é essa que eu estou vivendo? O pastor disse que eu ia prosperar. O pastor disse que eu ia ter a conta bancária, que Deus ia me dar um Porsche. Eu ia ter casa própria. Se eu não tiver casa própria, glória a Deus. Paga aluguel, Deus está sustentando para pagar o aluguel, glória a Deus. Claro que todo mundo quer ter uma casa própria, mas enquanto não tem, glória a Deus. O tempo todo reclamando, não quero mais pão, quero carne, quero água. Ai, Deus, mas aí você não é líder, não. O tempo todo esse povo está assim. O tempo todo tentando a Deus, isso é tentar a Deus, irmão. Não tentemos a Cristo, ele não usa o Senhor, ele usa Cristo. Quando o apóstolo Paulo vai fazer o argumento, ele não tentemos a Cristo, porque é o mesmo Cristo que nos guia, que nos guarda, que nos abençoa, que provê para todas as nossas necessidades, que nos sustenta diariamente, é o mesmo Deus que sustentou, que proveu, que guardou aquele povo no deserto. E nós não podemos cometer o mesmo erro que eles cometeram hoje. Cobiçar, idolatria, prostituição. E não podemos tentar a Deus. Tentar a Deus é provocar. Provocar a Deus. Com a nossa ingratidão, com a nossa vida desregrada, o tempo todo errando, perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão. O tempo todo, isso é provocar a Deus, tentar a Deus. E o diabo tentou fazer isso com o Senhor, né? Lança aí, daqui abaixo. Lança aí, a Bíblia não diz que, a palavra não diz que ele vai dar ordem aos seus anjos para te guardar, até para você, se você fosse tropeçar numa pedra. Não, a Bíblia também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Vamos voltar lá. Versículo 10. Esse aqui pega, hein? Esse aqui é o quinto e último da lista que ele usa. Ele diz assim, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Agora ele vai usar como base para esse argumento o capítulo 14 de Números. Lê comigo lá, por favor. Números capítulo 14. Será que tem alguém que murmura aqui na nossa igreja? Aqui na igreja ninguém murmura, não. Números capítulo 14, versículo 1. Então se levantou toda a congregação e alçaram a sua voz, toda a congregação, e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse, se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos nesse deserto. O que eles estão fazendo agora? É como se ele tivesse assim, eu não aguento mais. Não aguento mais essa vida. É tanta prova. É tanta luta que eu passo. Tanto problema, parece que depois que eu virei cristão, os problemas aumentaram. Parece que depois que eu virei crente, eu fiquei mais endividado. Parece que depois que eu virei crente, as coisas, para mim, tudo é difícil. Parece que é só para mim que é difícil. Não é assim que acontece? Melhor era ir para o mundo. Quando eu estava lá no mundo, era melhor. Eu lembro que uma vez, eu levei um rapaz para batizar. 3 meses depois ele saiu da igreja. Desapareceu. Aí encontrei com ele, rapaz, no centro da cidade. Lá em Petrópolis, isso. Lá no centro de Petrópolis. Encontrei com ele e falei, rapaz, tu sumiu, te cacei.
porque o telefone que você me deu não atende. O que você tem feito da sua vida? Como é que você está, rapaz? Você está congregando em outra igreja? Ele, pastor, não dá para mim não, pastor. Eu falei, por quê, meu filho? Ele, pastor, depois que eu batizei, parece que o meu mundo virou de cabeça para baixo, pastor. Minha mãe briga comigo o tempo todo. Meu pai começou a brigar comigo o tempo todo. É briga com os meus irmãos, é briga com fulano, é briga com ciclano, é briga no trabalho, o tempo todo problema, problema, problema. Parece que depois que eu virei crente, a minha vida piorou. Então, eu falei, no mundo eu estava mais tranquilo. Assim. No mundo a minha vida não era assim, pastor. Eu tinha menos problema no mundo do que na igreja. Então parei de ir. Aí quando eu pensei em começar a argumentar, ele, mas pastor, bom te ver, deixa eu olhar que eu tenho que trabalhar, tá? Deus abençoe. Eu ia começar a pegar, né? Começar a pegar. Mas quem disse para você que seria fácil? Quem foi que ensinou para você que seria fácil? Primeiro argumento que a gente usa é esse. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Que nós seríamos odiados pelo mundo assim como ele foi odiado. Que nós seríamos rejeitados pelo mundo assim como ele foi rejeitado. Você estava sendo rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão? Glória a Deus, significa que você estava vivendo o Evangelho de Cristo. Significa que você estava no caminho certo. Ou começou no caminho certo. Mas você não suportou. Teve que voltar. Mas não deu tempo de falar isso. Mas é o que acontece com muita gente hoje. Começa a caminhada cristã. Eu sei, irmão. Eu sei que alguns de vocês já pensaram. Eu sei que já pensaram. Quem nunca pensou? Nossa, como é difícil essa caminhada. Como é árdua essa caminhada. Como é cansativa essa caminhada. Como dói essa caminhada. Como dá vontade de chorar nessa caminhada. E como a gente chora nessa caminhada. Como a gente derrama lágrima nessa caminhada. Como é difícil. Mas não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Como Pedro disse para Jesus. Ele não disse para onde. Ele disse, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida. O que o mundo tem para mim? O que o mundo tem para me oferecer? O que o mundo tem para me dar? Morte? Perdição? Condenação? Distanciamento de Deus? Eu sofro as agruras do Evangelho, como o apóstolo Paulo diz. Me gasto e me deixarei ser gastado pelo Evangelho. Passo o que tiver que passar, mas vou permanecer no Evangelho. O Marcos, hoje me perguntou pela manhã, pastor, eu queria que o senhor me ajudasse um pouco na questão da tribulação, porque tem gente que acha que não vai passar pela tribulação. Aí eu falei para ele, a tribulação nada mais é do que a ferramenta que Deus vai usar para separar quem é e quem não é. Porque hoje, todo mundo diz que é crente. Todo mundo. E como é que você conhece quem são os verdadeiros? Nos momentos do deserto. Você só conhece quem é de Deus e quem não é no deserto. Na perseguição, na tribulação. Imagina que se a tribulação se instaurasse no nosso país hoje, a perseguição se instaurasse, porque a tribulação é exatamente a perseguição aos cristãos. Imagina se essa perseguição se instaurasse hoje. Quanto de vocês, diante de uma situação terrível, vê alguém querendo pegar o seu filho e matar o seu filho, negaria Cristo? Ou diria, não, pode matar o meu filho, mata a minha esposa, tira o que eu tenho, mas eu jamais negarei o meu Senhor. O crente nominal não vai aceitar ver o filho ser morto na sua frente. Não vai aceitar ser queimado vivo. O crente nominal não vai aceitar ser torturado. A pergunta dele foi, pastor, a igreja hoje está preparada para a grande tribulação? Eu disse, não. Ou melhor, a igreja de Cristo, ela está preparada. Porque Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja dele, a igreja dentro da igreja,
A igreja invisível, mas real. A igreja instituição, não. Não. Porque se começasse a passar uma peneira hoje nas igrejas, só no Brasil, de 100%, tenho certeza que 90% retrocederia. 90% da igreja brasileira retrocederia no momento de deserto, de perseguição. Porque é no deserto que você conhece quem é quem. É no deserto que ele separa o joio do trigo. É no deserto que ele separa os bodes das ovelhas. Porque o bode, quando ia ser levado para o sacrifício, o bode fazia... O bode berrava. Mas a ovelha não, a ovelha ia muda para o matadouro. A ovelha sofre, muda. Porque ela sabe que a morte vai trazer para ela uma glória eterna, que o mundo não pode dar. Por isso que isso aqui está acontecendo no deserto. Deus está separando quem é e quem não é. E hoje é do mesmo modo. No dia da tribulação, a mesma coisa. A igreja tem que passar pela tribulação. Porque senão, não tem como separar quem é e quem não é. E eles estão murmurando. Vamos continuar lendo. Versículo 3. Por quê? Já estou terminando, gente. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada? Para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto eles são nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. 10 homens foram à terra para espiar, 12 homens, Josué, Calebe mais 10. Viram lá a dificuldade que era naquela terra, mas quando voltaram, 10 deles olharam e disseram: não dá não, a gente não vai conseguir vencer eles não. Deus, na verdade, nos tirou daquele lugar para a gente morrer aqui. Vamos voltar para o Egito, vamos voltar. Há uma dificuldade muito grande na nossa frente, a nossa caminhada vai ser árdua. Mas Josué e Calebe se levantam e dizem assim: não, a caminhada é árdua, é difícil, mas Deus está conosco nessa caminhada. É melhor a gente continuar andando, olhando para frente, seguindo para o alvo, porque se a gente voltar, a gente está voltando para a maldição, para a escravidão. Não. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não voltei a vos meter em julgo de servidão. Não voltem, não retrocedam. Os olhos de vocês têm que estar voltados para frente. Irmãos, olha para cá. Nós fomos libertos de uma escravidão. Não temos mais que olhar para trás. Não há nada lá atrás para a gente. Absolutamente nada. O nosso foco é Cristo. O nosso alvo é Cristo, é nele que temos que nos firmar, os nossos pés, os nossos olhos têm que estar voltados para Ele, somente para Ele, porque é Ele que tem o que a gente precisa. O que é mais valioso que Ele? O que é mais precioso do que Ele? O que tem mais valor para mim e para você do que Cristo? Nada. Posso não ter absolutamente nada, mas se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. O mundo não tem nada para me oferecer. Eu era escravo, não sou mais. Chega. Ele está falando: para de murmurar. Para de murmurar. A vida está difícil, tá, mas a recompensa que virá depois de tanta luta é uma recompensa eterna, gloriosa, e ninguém vai tomar de você. Ninguém pode tomar, absolutamente ninguém. Ou há alguém mais forte do que Deus? Não. Por isso prossigamos para o alvo. Não cobiceis, não se prostituam, não cometam idolatria, não tentem a Deus, e não murmureis.
A pessoa, quando ela murmura, ela está dizendo que ela está insatisfeita, que ela sempre quer algo mais. Abandone a murmuração, tira a murmuração dos seus lábios. Imagina você, um crente murmurador no trabalho. Como é que você acha que os seus colegas vão enxergar você? Só vive reclamando o tempo todo. Só vive o tempo todo reclamando de tudo. Reclama do pão que está comendo, reclama da comida que está na mesa, reclama da casa que mora, reclama da roupa que veste, reclama do carro que anda, reclama do ônibus que anda, reclama de tudo. Misericórdia. Crente murmurador é chato. Ninguém gosta de estar perto de gente murmuradora. Você gosta de alguém que chega do teatro e fica, fulana? Normalmente o murmurador, ele se acha melhor do que todo mundo. Se acha melhor do que qualquer outra pessoa, ele se acha o cara. Reclama de tudo. Tu gosta de andar com murmurador? Ninguém gosta. Só que às vezes o murmurador é você. À procura de um murmurador, botou o espelho. Opa, estou me vendo, sou eu. Ao invés de ficar reclamando de tudo, até da vida que vive, até da caminhada dura, caminhada que é árdua. Passa a louvar a Deus. Muda hábito. O intuito de você sentar aqui para ouvir é exatamente isso, exatamente esse. Mudar os seus hábitos, o seu modo de caminhar com Cristo, o seu modo de ver a vida cristã, o seu modo de enxergar o que Deus fez por você e tornar você um cristão de verdade, maduro, para que você não pereça no meio do caminho como eles pereceram. Vamos voltar ao texto para a gente terminar. Versículo 11. Ora, tudo lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape para que possais suportar. Quando você compra qualquer móvel ou um eletrodoméstico, esse móvel ou eletrodoméstico, ele vem com um livrinho dentro, que se chama Manual de Instrução. Manual de Instrução. Está ali o manual. O manual de instrução ensina para você um modo adequado de se utilizar aquele produto. Usar o micro-ondas, usar a geladeira, usar a cafeteira. E, no caso de um móvel, como montar aquele móvel de maneira correta. E aí vamos supor que você comprou um guarda-roupa. Aí no guarda-roupa tem um manual de instrução. Aí o montador, no primeiro momento, ele vem, né? Às vezes. Às vezes. Vem o montador. Pega o manual. Ele ainda abre o manual, separa todas as pecinhas, e ele vai lá e monta. Uma hora ele montou o guarda-roupa de 8 portas, sei lá. Um monte de gaveta. Ele monta rápido. Montou. Aí tu ficou com aquele guarda-roupa de 3 anos no mesmo lugar. De repente você vai mudar. Vai se mudar. Aí você pega o guarda-roupa, não quer pagar, ou está brava a situação, você vai lá, pega a chave de fenda e desmonta o guarda-roupa todinho. Deixa separado e leva para sua casa nova. Quando chega lá, você pensa assim, como é que eu vou montar? Cadê o Manuel? O que você fez com o Manuel? Jogou o Manuel fora, e agora? Você vai meter as caras e vai montar, mas sempre vai sobrar peça. Se não sobrar uma peça do guarda-roupa de madeira, vai sobrar parafuso. Vai sobrar um monte de coisa. Por quê? Porque você não teve cuidado de usar de guardar o seu manual. A Bíblia é um manual de instrução. Só tem uma maneira da gente caminhar de maneira organizada, sem deixar peça para trás. Só tem uma maneira da gente caminhar direitinho, de maneira organizada, ordenada, de maneira legítima, verdadeira, honesta. É quando você tem em suas mãos o manual e você toda hora abre o manual de instrução para você se orientar.
Paulo está fazendo isso. Eu vou abrir aqui o manual de instrução para orientar vocês. Porque vocês estão deixando o orgulho de vocês tomarem conta. E esse orgulho vai levar vocês para o buraco, como levou aquele povo lá para o buraco. Então, olha para isso aqui e aprendam. Porque se vocês estão de pé, como vocês acham que estão de pé, cuidado, para que vocês não caiam. Ele não diz assim, aquele que está de pé. Ele diz assim, aquele que pensa, aquele que bate no peito, aquele que se vangloria de estar em pé, porque nem todo mundo que diz que está em pé, está em pé. Saul achava que ainda tinha o Espírito de Deus. Mas o que ele tinha era o espírito de um demônio. Davi nem sabia que era um escolhido de Deus, mas era. Então aquele que às vezes tem, pensa que não tem, ou acha que não tem. E quem acha que tem, não tem. É isso que ele está dizendo. Você que acha que está de pé, você acha que está de pé, né? Você pensa que está de pé. Então toma cuidado para você não cair. Toma cuidado para você não cair. Porque olha, todo tipo de tentação, todo tipo de idolatria, porque idolatria é tentação, prostituição é tentação, cobiça é tentação, murmuração é tentação, todo esse tipo de pecado, todo tipo de tentação, ela tem uma origem, é humana. Toda tentação ela vem da cobiça. Lembra que nós lemos Tiago 4? De onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas? Não é da cobiça? Da vaidade? Do orgulho? Vem tudo daí. Tudo daí. Então tomem cuidado, para que isso não domine o vosso coração, e vocês caiam, se é que vocês estão de pé. Se é que estão de pé, porque eu nem sei mais. Olhando para o comportamento de vocês, Paulo olhando para os coríntios e dizendo, né? Eu nem sei se vocês estão de pé de verdade. Vocês até dizem, mas eu não sei. Agindo desse jeito, aquilo que você externa, aquilo que está de maneira externa, o estereótipo, revela aquilo que está aqui dentro. Vocês estão agindo assim é porque eu não sei não, hein? É bem provável de vocês não terem conhecido Cristo de verdade. É bem provável de vocês estarem só se aproveitando daqui do momento, porque, não sei. Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas Deus é fiel, irmão. Deus é fiel e não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação também dará o escape, para que possais suportar. Eu termino a exposição aqui, porque nós já falamos sobre o capítulo, do versículo 14 até o final, quando nós tratamos no capítulo 8. E se você quiser, você que está acompanhando na internet, quiser ouvir a mensagem que está incluída os versículos 14 até o versículo 33, lá no nosso canal tem no YouTube, tá? Que fala sobre o capítulo 8. 5 pecados, irmãos. 5 pecados. Que nós temos que tomar cuidado com ele. Na verdade, não é tomar cuidado, não. Porque assim, eu estou segurando o copo, né? Eu tenho que tomar cuidado para o copo não cair. Mas ele está aqui na minha mão. 5 pecados que eu não tenho que tomar cuidado. 5 pecados que eu tenho que fazer sumir da minha vida. Sumir. Com qual intuito? Alcançar aquela coroa que foi prometida lá naquele grande dia. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé? Paulo termina esse bloco do capítulo 8 e 9 falando exatamente isso para eles. Vocês são livres, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Desfrutaram de muitos dons espirituais, glória a Deus. Mas esses dons, ao invés de deixarem vocês mais humildes, deixaram vocês mais soberbos. E essa soberba, ela precede a ruína. E a palavra de Deus, ela é clara, diz que Deus resiste ao soberbo. Deus, ele resiste ao soberbo. E ele abate o soberbo, ele mata o soberbo. Cuidado para que a soberba não tome conta do coração de vocês. E vocês sejam abatidos e fiquem pelo caminho. Porque a intenção de Paulo, sabe qual é? É que assim como ele deu exemplo no capítulo 9 de um corredor que chegou até o final na corrida, conseguiu terminar a sua carreira, eu e você também consigamos terminar a nossa caminhada, a nossa carreira nesse grande deserto que é a caminhada cristã. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.
Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, obrigado por essa palavra. Ó Deus, obrigado por esse momento de comunhão com meus irmãos. Obrigado por esse momento de aprendizado. Por esse momento em que o Senhor nos instruiu, ó Deus. É tão bom quando nós aprendemos com os erros dos outros. Porque os erros dos outros nos ensinam o que nós não devemos fazer, para que não caiamos na mesma desgraça, na mesma derrota. Te louvamos porque o teu cuidado é tão grande conosco, que sempre nos instrui, sempre nos ensina. Ó Deus, nós temos visto como o Senhor tem nos abençoado aqui nessa igreja. Mas isso não nos torna melhor do que qualquer outro irmão em Cristo que está lá fora. Até aqueles que não têm tanto conhecimento da sua palavra, pelo contrário. Nós que gostamos muito de estudar a palavra, que amamos o estudo da palavra, estamos sendo instruídos pelo Senhor. Nós não podemos nos ensoberbecer, muito menos ficar vaidosos, pelo contrário. Temos que nos tornar cada dia mais humildes. Porque é com humildade que nós conseguimos atravessar esse grande deserto. É com humildade, temor e tremor diante do Senhor que nós conseguimos, até o final dessa carreira, andar em obediência ao Senhor, te servindo. É claro, Senhor, que muitas vezes nós vamos falhar, muitas vezes vamos murmurar, muitas vezes nós vamos cometer idolatria, muitas vezes nós vamos cobiçar, vamos cometer todos esses tipos de pecados que foram relatados aqui pelo apóstolo Paulo. Mas quando sentamos aqui para ouvir a sua palavra, nós aprendemos que mesmo cometendo esses pecados, temos que lutar contra eles, para nos livrarmos dele e alcançarmos a estatura de um varão perfeito. E nós só podemos, Senhor, vencer esse mal, toda essa tentação humana, com o Senhor nos dando livramento, nos dando escape. Só o Senhor para nos sustentar, ó Deus. Só o Senhor para nos ajudar, porque é tão difícil. Às vezes nós chegamos até a entender por que o povo murmurava naquela época, porque realmente andar no deserto, privação, provação, não é fácil, é difícil demais, Senhor. E muitas vezes essa nossa caminhada que é tão dura, árdua, ela traz lágrimas nos nossos olhos. Dói, Senhor, e muitas vezes nós até questionamos, será que Deus nos abandonou? Será que vai valer a pena continuar essa caminhada? Será que vai valer a pena derramar sangue, suor e lágrimas em prol desta causa? Muitas vezes nós nos perguntamos, sim, ó Deus. Muitas vezes cometemos esse mesmo erro, mas pedimos, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa vida, da nossa alma, Senhor. Nos ajuda a vencer este mal que é a murmuração. Nos ajuda a vencer esse mal que é a prostituição. Nos ajuda a vencer o mal que é a idolatria. O mal que é a cobiça. Nos ajuda, Senhor, a não tentarmos a Ti como aquele povo tentou. Que esses conselhos, ó Deus, nos fortaleçam a cada dia, para que nós possamos ter uma caminhada alegre, feliz diante do Senhor, mesmo diante de tanta dor, de tanta luta, de tanta prova, de tanta adversidade, de tanta perseguição que nós cristãos passamos. Que esse homem, essa mulher que está me ouvindo aqui na igreja, na internet, entenda que a caminhada cristã não é fácil. Como Jesus disse para Pedro, Pedro, você vai morrer pelo meu nome. Como ele disse para Paulo, Paulo, você vai entender o que é padecer pelo meu nome. Quando nós olhamos para a história das igrejas, da igreja dos apóstolos, nós vimos quantos apóstolos foram martirizados, morreram apedrejados, decapitados, queimados, torturados. Quantos deles sofreram? E esse é o nosso chamado. O mundo vai querer nos expelir. O mundo não quer a presença dos cristãos.
porque na verdade eles não querem o Cristo dos cristãos. É uma caminhada dura, Senhor, dura demais. Mas nós temos uma convicção, que nessa caminhada o Senhor nunca nos desamparou e nunca vai nos desamparar. Nessa caminhada o Senhor sempre estará conosco ao nosso lado o tempo todo, nos ajudando, como o Senhor tem feito hoje, nos instruindo para que a gente não pereça e não fique pelo caminho. O Senhor nos ama tanto, assim como um filho ama o pai, o pai ama o filho, põe o filho sentado e dá conselhos. Assim o Senhor está fazendo conosco nessa manhã, está nos colocando sentado como filhos e dizendo: filhinhos, não cobiceis as coisas más, filhinhos, não se prostituam, filhinhos, não cometam idolatria, filhinhos, não tentem a Deus, filhinhos, não murmureis. E o intuito desse conselho, dessa repreensão é um só: nos conduzir até a salvação e a vida eterna, nos conduzir até a terra prometida. Oh Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado. Que esse homem, essa mulher que está nos acompanhando agora, eles entendam que sem Cristo não dá. Sem Cristo não dá. Pode ser que você até consiga viver nesse mundo sem Ele, mas viver sem Ele na eternidade será terrível. Terrível. Então se lance aos pés de Cristo agora e diga: Senhor, eu estou disposto a viver o que tiver que viver, estou disposto a passar o que tiver que passar, mas eu não te largo, eu não quero ficar longe do Senhor. Que haja arrependimento no teu coração, que haja quebrantamento, e que você se lance aos pés da cruz para servir a Deus em espírito e em verdade. Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Sim, Deus Santo,
neste lugar, neste lugar, onde o poder não me corrompa, riquezas não me cerquem. Sim, eu quero estar, e eu quero estar neste lugar, neste lugar, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Na tua presença, e em tua presença, Senhor Jesus, eu quero estar em tua presença, Senhor Jesus. Oh, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor e em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Tua presença é tudo que nós temos, Senhor. E é tudo que nós precisamos. E obrigado por essa manhã. Obrigado pelo teu cuidado. Nós oramos e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou ministrar a bênção apostólica. Hoje eu passei do ponto. Mas glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho crédito, né? Normalmente eu termino antes. Eu passar um pouquinho vocês vão entender. E olha que eu achei que eu não me estenderia tanto. Eu achei que ia terminar antes. Mas glória a Deus, Deus sabe todas as coisas. Eu vou ministrar a bênção apostólica e quando você estiver indo embora... é fácil? Lucas, o que você está fazendo aí, cara? Quando você estiver indo embora, deposita a sua oferta, tá bom? A sua fidelidade, continue honrando a Deus. Domingo que vem eu não estarei aqui, domingo que vem o pastor Washington vai estar aqui. Eu sei que vocês estão cheios de saudade do pastor Washington. Eu também estou cheio de saudade de sentar para ouvir ele pregar. Porque eu estou pregando de manhã, de noite, pregando de manhã, de noite, e tem muito tempo que eu não ouço o pastor Washington. E domingo que vem eu vou sair daqui, vou para casa tomar banho e vou trabalhar. Domingo que vem o pastor Washington vai pregar de manhã e vai pregar à noite. E eu vou pregar em Campo Grande. E aí eu venho à noite para sentar e ouvir também. Precisa ser ministrado, né? Tá bom? Então, semana que vem você vai matar a saudade do pastor Washington. Nós vamos matar a saudade dele, né? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, o seu trabalho. E lembre-se sempre do que a gente estudou hoje. Cobiça, murmuração, idolatria, prostituição e murmuração. Arranca fora da sua vida, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com você e com você permaneça, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos aqueles que creem vão dizer um amém bem forte. Amém!
Tchau para você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube, tá bom? Essa mensagem vai edificar a sua vida. Tchau!